Sejam bem-vindas e bem-vindos à última edição de 2023 do Inteiro Teor, o programa semanal produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. Vamos relembrar agora decisões envolvendo um sonho de muitos brasileiros: passar em um concurso público. Confira comigo. TRF1 confirma eliminação de candidato ao Policial Rodoviário Federal por reiterada prática de infrações de trânsito. TRF da Primeira Região determina que a universidade aceite declaração para comprovar titulação em concurso. Começa agora. Vem comigo. Ano novo chegando e novos concursos surgem na mira de quem está se preparando. Mas nem sempre basta estudar. Além das provas objetivas, discursivas e de títulos, a investigação social é uma etapa do processo seletivo para diversos cargos públicos, principalmente carreiras policiais. Nessa etapa, se avalia a idoneidade moral e social para verificar se o candidato tem conduta e perfil compatíveis com a carreira pretendida. Por se tratar de uma etapa eliminatória que pode levar à desclassificação de um participante que tenha excelentes resultados nos testes anteriores, é comum que o candidato insatisfeito busque a justiça para tentar reverter uma eliminação. Confira com Ana Paula Souza um caso assim. Além de muita dedicação e horas de estudo, o que mais é necessário para um candidato ser aprovado em concurso para cargos de carreira policial e demais áreas da segurança pública? A carreira policial ela é peculiar, a carreira de segurança em geral, porque não é só a prova teórica que se faz, a prova objetiva e discursiva, tem também um teste físico pesado, tem também um psicotécnico e, sobretudo, a investigação social, que muita gente não se atenta e costuma ser eliminado onde menos esperava ser eliminado, que seria a chamada investigação social. A estudante Suzane Mendonça conseguiu a tão sonhada aprovação na carreira policial. Largou o emprego de babá para se dedicar aos estudos e passou no concurso de Polícia Penal do Distrito Federal. Após a convocação, foi aprovada também nas fases de teste físico e investigação social. Seus bons antecedentes a levaram para o curso de formação. Na investigação social, ela precisou preencher um questionário e apresentar documentação que atesta sua idoneidade para o cargo de policial penal do DF. Eu já tinha lido o edital e eu vi que ia ter essa fase de investigação. Na verdade, eu estava focada mesmo nas provas e tudo mais. Então, quando chegou essa fase da investigação social, eu só preenchi a ficha, né, que eles solicitaram e enviei as certidões. E deu tudo certo. Eu precisei preencher uma ficha, né, que é a ficha de informações confidenciais. E aí, nessa ficha, eu falei sobre trabalhos, sobre minha vida social, relacionamentos. E também anexei certidões de antecedentes criminais. Exatamente. É uma investigação que visa verificar se o candidato ele tem aqueles requisitos de idoneidade social, de idoneidade moral para ocupar cargos públicos. São muito específicos, que exigem uma postura ainda mais escorreita do servidor, já que ele vai atuar na aplicação da lei, vai ter acesso à arma de fogo, vai limitar direitos fundamentais. Por isso que é um requisito de exigência bem mais diferenciado. Segundo o site de concurso Gran Cursos Online, na investigação social, a vida pessoal e profissional do candidato passa por um teste. Além de seus antecedentes criminais, será considerada sua conduta como um todo, levando em conta as ocorrências desde o seu nascimento até o momento presente. Então, até mesmo termos circunstanciados de ocorrência antigos, assim como atos infracionais cometidos na adolescência, podem ser considerados. A omissão de informações também pode levar à eliminação. Uma comissão designada especificamente para essa avaliação faz as ponderações sobre cada questão apresentada. Então, na prática, o que acontece muito é o candidato não apresentar alguma documentação que foi exigida, que é uma eliminação por um critério mais formal. Então, por exemplo, o edital exigia que o sujeito apresentasse uma certidão de antecedentes criminais
do estado dele ou do local nos locais nos quais ele residiu nos últimos 5 anos. Ele não apresentou. Né? Então, a falta de apresentação documental pode levar à eliminação. Outro fator que leva muito à eliminação é a omissão. Se houver omissão, isso está previsto em todos os editais, o candidato ele pode ser eliminado. Hoje existe o entendimento dos tribunais que, se há um inquérito policial em andamento, uma ação penal em curso, isso não leva à eliminação do candidato em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Na prática, geralmente os órgãos, os concursos, as comissões, elas eliminam e o candidato tem que recorrer à justiça para conseguir reverter essa eliminação. Mas hoje o entendimento majoritário, o entendimento consolidado, tanto do STJ como do STF, de que precisa haver a condenação transitada em julgado. Né? E aí vai depender muito, por exemplo, de qual foi a condenação. Muito dificilmente um sujeito condenado por determinado crime, seja ele culposo, seja ele doloso, ele não vai ser eliminado numa investigação social. E se o critério é justamente comprovar boa reputação, uma pessoa que tem em sua ficha pelo menos 22 infrações de trânsito graves e gravíssimas, ocorrências policiais e ainda acusações por inexatidão de declarações e omissão de dados relativos a veículos de sua propriedade e de sua última ocupação profissional, poderia assumir o cargo de policial do Departamento da Polícia Rodoviária Federal? O TRF da Primeira Região entendeu que não. A decisão é da segunda turma do TRF1 ao julgar recurso de um candidato ao cargo de policial rodoviário federal. Ele tentou, na Justiça, reverter sua eliminação da seleção na fase de investigação social, depois de ter sido aprovado nas demais fases do concurso. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado Marcelo Albernaz, destacou que, com base no histórico de prática reiterada de infrações de trânsito, como, por exemplo, o excesso de velocidade, que oferece risco à integridade física das pessoas, o candidato revela perfil manifestamente incompatível com o cargo de policial rodoviário federal. Segundo o magistrado, atribuições de fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo e outras relacionadas à área operacional da PRF não podem ser realizadas por um profissional com esse histórico. A investigação social ela não se limita aos aspectos criminais. Ela tem relação com antecedentes funcionais, com antecedentes sociais, por isso que muitas vezes a comissão vai inclusive conversar com vizinhos, com antigos chefes, para verificar se a conduta daquela pessoa, ela de maneira geral, ela é compatível com as atribuições do cargo. Por exemplo, se eu vou prestar um concurso para BIM, eu preciso, por exemplo, ter alguns requisitos, ser uma pessoa discreta. Imagina que eu sou uma pessoa que vive de polêmicas em redes sociais, de proferir discursos de ódio. Eu já não vou ter os requisitos de descrição, né, que o cargo de agente de inteligência exige. Então ela também vai em cima de outros requisitos, como por exemplo o policial rodoviário federal. Ele precisa ter uma postura no trânsito diferente dos demais condutores. Um policial, uma pessoa que quer ser policial rodoviário federal é aquela pessoa que passa em sinal vermelho, mas de forma contumaz. É uma pessoa que passa em faixa de pedestre, colocando a vida dos pedestres em risco. Será que é uma conduta que se espera de um policial rodoviário federal? O que ele vai fazer quando ele estiver com uma viatura? Será que ele vai colocar a vida dos condutores, dos concidadãos em risco? Então faz todo sentido, está dentro também do que o STJ entende que a investigação social faz, que ela também analisa a adequação dos requisitos morais, os requisitos sociais ao cargo, às exigências do cargo. Quando se trata de concurso público, além de estudar, o candidato precisa se preocupar com as regras previstas no edital, providenciando também os documentos exigidos para evitar problemas, como o que enfrentou uma professora aprovada em um concurso. Saiba mais com William Nascimento. O tão sonhado cargo no serviço público pode causar algumas apreensões. Afinal, não se trata apenas de estudar muito e ir bem colocado nas provas. A depender da banca examinadora e do órgão escolhido, outras fases podem implicar caráter eliminatório no processo seletivo como um todo e transformar a almejada nomeação em uma verdadeira corrida contra o tempo.
A situação do servidor público André Azevedo ilustra o que para muitos pode ser uma verdadeira prova de paciência e determinação. Aprovado em um concurso há mais de 10 anos, ele conta que teve de recorrer a várias instâncias do Poder Judiciário para garantir sua nomeação em posse, após um erro na prova objetiva por parte da banca examinadora. Mais de 10 anos depois consegui, tomar posse e entrar em exercício agora em maio passado, mas assim, com muito custos, não só para mim, financeiros e advogados, mas para a administração como um todo, Ministério Público atuando, a AGU atuando, os tribunais, de primeira ao tribunal guardião da Constituição, então todos trabalharam mais de 10 anos, repito, então é um custo para todos, para o Brasil, na verdade, que é um item simples, fácil, de simplesmente verificar e não prejudicar o candidato. Então, com esse relato aqui que eu faço, eu espero que essas bancas examinadoras melhorem o trato com o candidato para que isso não aconteça novamente ou pelo menos minimizem. Para o advogado e presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB, Max Kolbe, o principal entrave e motivo para inúmeras causas que chegam ao judiciário envolvendo concursos é a falta de um marco regulatório na área. Na realidade, nós não temos uma lei a nível federal que regulamente, que discipline o concurso público. Como devem ocorrer as etapas e o que poderia ou não ser exigido numa etapa de concurso público. A bem da verdade, o que vem definir algumas regras de concursos públicos são os próprios editais. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque cada edital de concurso público possui uma exigência, muitas das vezes, não previstas na lei, até pela própria ausência de lei para regulamentar. Em julho de 2023, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu que uma mulher aprovada em 3º lugar do concurso da Universidade Federal do Maranhão pudesse ser empossada no cargo de professora do Magistério Superior. Ela havia sido nomeada, mas a instituição interrompeu o processo de contratação, exigindo a apresentação do diploma do curso de pós-graduação como requisito para a posse. O problema é que naquele momento a mulher possuía apenas a declaração do curso de doutorado, o que deveria ser suficiente, segundo o entendimento da relatora do processo no TRF1, desembargadora federal Daniele Maranhão. Para a magistrada, o requisito da titulação exigido para a posse em cargo público pode ser comprovado por outros meios idôneos, além do diploma. O especialista Max Kolbe acrescenta que o caso em questão foi analisado com muita sensibilidade e bom senso por parte do colegiado da 5ª turma do TRF da Primeira Região. Não seria razoável ou mesmo plausível que a posse dele fosse obstada por ele não ter simplesmente e tão somente o diploma ainda de doutorado, até porque ele já tinha concluído o doutorado, a bem da verdade. Então agiu com muita razoabilidade, agiu com muita proporcionalidade o Poder Judiciário, ao passo de entender, neste caso específico, que tinha então a candidata o direito de assumir o cargo. Até porque, muitas das vezes, possui toda uma burocracia, leva um tempo para um diploma ser confeccionado. E o candidato não pode ser prejudicado pela omissão da própria administração pública. Demorou sim, muito, mas a justiça foi feita e é isso, realmente não fique passivo. Se você tem o direito, você tem essa consciência, busque seus direitos. Por hora, vamos ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. Segue a gente no Facebook e no Instagram e inscreva-se no nosso YouTube. E no ano que vem, eu estou de volta, com mais 52 edições do Inteiro Teor. Tchau!